Homem-Aranha através do Aranhaverso é a continuação do longa de Homem-Aranha no Aranhaverso, a animação lançada lá em 2018, que de certa forma revolucionou a forma das animações serem feitas, da qual empresas como Disney, Pixar, DreamWorks foram pioneiras. Enquanto o primeiro filme conta a história de Miles Morales, um menino lá do Brooklyn, e das suas lutas pessoais ao virar o novo Homem-Aranha do seu universo, esse segundo filme é um pouco diferente. Nós vemos a história da Gwen, que foi apresentada no primeiro filme, e também como Miles vai lidando com seus problemas pessoais, misturando responsabilidade, vida familiar e a sua vida estudantil. É importante dizer que esse vídeo vai conter spoilers, então se você não assistiu o filme, volta aqui depois. Como se não bastasse equilibrar todas essas coisas, Miles também tem que saber lidar com uma sociedade secreta de Homens-Aranha. E a ideia é de que o caminho de dor e sofrimento deve ser trilhado por todos os Homens-Aranhas de verdade. Afinal, como o trailer já nos diz, ser um Homem-Aranha é sim sacrificar uma coisa em prol de outra. Miles, ser Homem-Aranha é um sacrifício. Você tem que escolher entre salvar uma pessoa e salvar o mundo todo. O filme aparece nos sites com classificação indicativa para 10 anos de idade e já teve uma alta recepção do público, mas vamos dar uma olhadinha em algumas partes desse longa para chegarmos a uma conclusão. Sexo e nudez não estão presentes nesse filme, então podem relaxar. O apelo visual pode permitir que em alguns casos tenha um flerte entre os personagens, principalmente entre a Gwen e o Miles, e em outras oportunidades o Miles fica com ciúme do relacionamento da Gwen com o Aranha-Punk, mas nada desse flerte é representado de forma física. Em outras ocasiões tem uma piadinha de duplo sentido com o vilão Mancha que está nesse filme, que tem o poder de criar buracos, e as pessoas pedem para ele parar de ficar falando demais dos buracos dele porque tá deixando as pessoas desconfortáveis. Tem também uma outra cena em que os pais do Miles acham o casaco da Gwen no quarto dele, e eles pensam que o filho tá tendo um romance mais íntimo com a menina, contudo, isso nunca aconteceu, foi só um erro de percepção que o filme propositalmente causa. Esse filme tem muitas cenas de ação. Como a ideia dele é passar de um universo para o outro, confrontos acontecem na maior parte do filme. Apesar disso, o teor de violência permanece o mesmo do primeiro filme, tem um grau leve, mas vale a pena ressaltar algumas cenas mais específicas. O personagem do Miguel, que é o Homem-Aranha 2099, é o líder da Sociedade dos Aranha. Ele é representado como uma pessoa bastante amargurada em relação ao seu passado, e em alguns momentos o filme retrata ele com um aspecto de ódio e até mesmo de uma forma mais bestial, na forma dele se movimentar. Apesar dele também fazer parte de algumas piadas no filme. Um exemplo de cena levemente violenta é uma sequência de perseguição bastante intensa, quando Miguel pega o Miles em um estrangulamento, acertando ele de forma agressiva, e isso pode ser violento para algumas pessoas. Em uma das cenas que se passa no universo do Homem-Aranha indiano, também há uma ameaça em que um prédio quase desaba em cima de um homem e de uma criança, mas nada demais, no final eles acabam sendo salvos. É interessante ressaltar que os palavrões existem sim nesse filme, mas de forma leve. O pior deles eu vou falar por último. Eu assisti na versão legendada e nela eles usam muito a palavra damn, que equivale a droga pra nós aqui brasileiros, né? E num contexto tipo, essa droga de dia podia ficar mais estranho. Eles também usam a palavra inferno, no inglês, né? Hell, e também utilizam a palavra ass, que por mais que significa bunda no nosso idioma, isso pode implicar dizer uma pessoa que tá sendo chata, uma pessoa pé no saco e por aí vai. Como quando o Miles conversa com seu pai, em uma cena lá no começo do filme. O oficial Davis pergunta o que ele deveria fazer com seu filho e o Miles, que está vestido de Homem-Aranha, responde "Maybe you should get off the kid's ass", ou seja, na tradução livre, talvez você devesse parar de ser um pé no saco com ele. Mas eu acho que o pior da linguagem acaba ficando quando eles utilizam a palavra em espanhol que popularmente para eles significa uma palavra chula para o órgão genital feminino. Uma rápida curiosidade, você sabia que a sequência feita lá no universo Lego foi animada por um rapaz chamado Preston Mutanga, que é um garoto de 14 anos contratado pelos roteiristas do filme por terem ficado tão impressionados num vídeo que ele lançou no Twitter recriando todo o trailer do Homem-Aranha somente com Lego. Nessa animação não há representação de álcool ou ingestão de qualquer conteúdo que remete a drogas pelos personagens, e também não possui cenas de tabagismo. O que pode haver uma menção é uma cena leve em que o pai do Miles pergunta para Gwen se o pai dela vende drogas, mas todo o contexto disso aí é uma comédia.
As cenas intensas nesse filme podem ser consideradas moderadas, enquanto as assustadoras não chegam a tanto, são leves. Inegavelmente é um filme mais sombrio em comparação ao primeiro. O tom muda especialmente quando a trama sobre o destino de um certo personagem, no esquema maior das coisas, acaba sendo discutida. O esquema de cores muda para um escuro ali no final. Como o filme trata de multiversos, os efeitos escolhidos para dar a sensação são muito psicodélicos, então pode ser que alguém ache que esses efeitos estroboscópicos estavam um pouco fora de padrão para um filme de grande audiência. Então o filme contém imagens intermitentes que podem afetar os espectadores suscetíveis a uma epilepsia fotossensível. Tem uma cena muito leve também no filme de uma ameaça de arma de fogo, mas o disparo não chega a acontecer de fato. Em uma das cenas, Miles tem um ataque rápido ali de pânico e você pode ouvir seus batimentos cardíacos enquanto ele continua tremendo. Porém, essa cena não dura mais do que 10 segundos. Em outra cena do filme, nós vemos várias versões das mortes do tio Ben de diferentes universos, tanto na forma de animação como também nos filmes interpretados por pessoas reais. Pode ser brevemente perturbador para quem perdeu algum ente querido recentemente. Na cena que Miles está conversando com Miguel, ele acaba ouvindo que as perdas não podem ser evitadas, e isso é o que faz os aranhas serem quem eles são. Em linhas gerais, dentro do contexto do filme, ele está pedindo para Miles não salvar o seu pai, uma vez que Miles viu que ele iria morrer. Essa pode ser uma mensagem um pouco intensa para espectadores mais jovens. No filme não existe nenhuma cena que dê a entender que os personagens tenham atração por pessoas do mesmo sexo, e os personagens também não chegam explicitamente a se identificarem como tal, o que nos leva já ao próximo ponto. O filme foi banido de diversos países, como Egito, Iraque, Kuwait, Líbano, Arábia Saudita. Segundo o que os portais de notícia disseram, era pelo fato de ter uma bandeira no quarto de Gwen com os dizeres "Protejam as crianças trans". A jaqueta no pai dela, que é policial, também tem uma logo com as mesmas cores. Depois disso começou um grande burburinho pela internet especulando se a Spider-Gwen seria ou não uma personagem trans e que os diretores estavam dando todos esses indícios. Bom, eu vi o filme e devo dizer que isso não é tocado em nenhum momento através de diálogos expositivos. Porém, ouvindo alguns conteúdos na internet, alguns entusiastas acabaram relacionando o esquema de cores no mundo da Gwen como sendo um indício de que o filme quer mostrar que ela é de fato uma personagem LGBT. Então a questão alegada está nos detalhes, pois até mesmo a bandeira do movimento é representada através das cores e tudo. E isso foi muito motivo de especulação, mas não passa disso, especulação. Pessoalmente eu não consigo enxergar dessa maneira, já que o filme pode simplesmente estar homenageando a estética da HQ da Spider-Gwen, que mudam de cor conforme os sentimentos vividos pela personagem. O contraste das cores do pai dela, que são mais quentes, com o dela, que são mais frios, para mim exemplificam mais a personalidade dos personagens ali na trama, o significado deles para a história, do que uma defesa, uma orientação sexual de uma personagem. Agora, em contraponto, quando o pai da Gwen não sabe da identidade dela como Mulher-Aranha, eu acredito que tenha sim um duplo sentido proposital, em que o que ela quer esconder do pai se assemelha muito à experiência de alguém que seja gay e tenha receio de contar para os pais. Então a cena possui sim certas similaridades. Outra figura que pode causar controvérsia e certo incômodo em alguns pais é a figura do Aranha Punk, porque ele se apresenta como sendo um personagem que luta contra o sistema, luta contra as instituições formadas e a liderança estrutural como ela é conhecida. Então ele não se submete a, vamos dizer assim, grupos formados e luta contra regimes totalitários. Então a história dele nos quadrinhos é inspirada nesse mesmo contexto. Então ele luta contra um regime totalitário americano, onde ele está vivendo oprimido, e ele vai evitar que a sua liberdade seja tomada a qualquer custo. Então, nesse contexto do filme, ele é visto muito como uma figura humorística, mas ele também traz consigo esses ideais meio reacionários. Então, eu acho que esse pode ser um tipo de ideologia que pode ser problemático para algumas crianças, porque é basicamente um personagem que representa todo o tuiteiro colocado ali na cena do filme, porque tá ali para ser do contra, para não demonstrar suas crenças, e na verdade isso pode ser um pouquinho perigoso, porque algumas crianças podem achar isso relativamente legal. O filme tem boas características no geral, mostra uma relação bem realista dos pais de Miles em confundir preocupação e amor com cobranças, e é algo que é muito claro para os pais, mas não é tanto para os filhos. Ao longo do filme eles vão percebendo que a família é sim uma coisa muito preciosa de se manter, e isso é exemplificado pela relação da Gwen com o seu pai. A relação de amizade também formada entre Miles e Gwen é muito bonita, principalmente na cena em que os dois estão de cabeça para baixo, conversando e se abrindo, entendendo que ninguém consegue enxergar o mundo virado de cabeça para baixo, entre aspas,
aspas, como eles acabam enxergando. Amizades boas e fortes são importantes para manter nossa visão na perspectiva correta. O filme toca na temática de sacrifícios, mesmo que o Miles não esteja disposto a passar por eles de forma deliberada, como os outros aranhas do filme se disporam, mas mostra que a dor e o sofrimento não são em vão e que acabam sendo pedagógicos em nossa vida para nos tornarmos pessoas mais resilientes. Ainda falando um pouco de sofrimentos, é feio ver a que ponto as pessoas que não conseguem se livrar do seu passado podem chegar. O caso de Miguel, sendo um aranha com ressentimento, mostra que um passado mal resolvido e não superado pode levar a um caminho de amargura e medo de lutar pelo que ainda vale a pena. Outro ponto que pode ser trazido aqui é o fato de que Miles mente para os seus pais sobre a sua identidade. Mas é importante também ressaltar que o filme não retrata isso como uma coisa positiva em momento nenhum. A jornada de amadurecimento do jovem aranha está no fato desse seu dilema de contar o segredo para os seus pais ou não. Tanto que no final do filme ele acaba contando para sua mãe, mesmo que ela seja de outra terra. Seja como for, manter mentiras entre os pais é sim algo feio. Da mesma forma como apenas fazer cobrança sem amor e sem compreensão pode também cultivar más relações entre pai e filho. Então, tanto no lado dos pais como também dos filhos, a crítica pode quebrar nas duas pontas. Então, você deixaria o seu filho ver esse filme? Apesar dos pontos negativos, eu deixaria sim. Eu acredito que nenhum deles seja forte o bastante para ensinar uma péssima cosmovisão para os nossos filhos, e uma explicação rápida sobre o que não vale a pena ser absorvido pelo filme pode ser mais produtivo do que afastar o filho completamente do filme. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Eu acredito que o primeiro filme fala muito de grandes poderes e esse segundo fala bastante das grandes responsabilidades. Tanto Miles ao lidar com seus poderes, que são uma anomalia nos multiversos, como de seus pais de tentarem ajudá-lo a seguir o seu caminho. Ao final do filme, o Miles consegue ver quem ele poderia ter se tornado caso não seguisse os ensinamentos do seu pai. E isso nos lembra, Provérbios 4, 20 a 22. Filho meu, atenta para as minhas palavras, ao meu ensinamento inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-te dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Além dessa lição, nós também temos um incentivo ao heroísmo, o sentimento de querer salvar a sua família. E a necessidade de amizades fortes também já é preconizada em Provérbios 17:17, quando diz que em todo tempo amo um amigo, e na angústia se faz um irmão. Então heroísmo, amizades e amor familiar são temas universais que dizem respeito a todos nós. Quando seu filho brinca de herói, você já notou que ele sempre quer salvar o mundo, mas nunca será aquele que necessita de salvação? Filmes de heróis servem para nos ensinar que mesmo com poderes sobre-humanos, somos limitados e falhos. Nós não podemos sequer salvar a nós mesmos. Isso precisa acontecer de fora. Você pode chamar isso de anomalia ou evento canônico, mas a nossa transformação de fora vem de um poder acima de qualquer outro, que está acima de todos os multiversos. Eu não falo aqui de um Miguel severo e reticente, mas de um nome que está sobre todos os nomes. Ele é que efetua em nós tanto o querer como o realizar. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, deixa aqui nos comentários que vídeo mais você quer ver, qual obra ou filme, animação que você quer ver comentado com esses critérios mais objetivos. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.